Bom dia, pessoal. Então vamos gravando a última aula de revisão do bloco de matérias desse trimestre, também já servindo como revisão para a nossa Então eu recomendo, pessoal, assistam todas as três aulas, que eu gravei aqui como bloco de revisão para o estudo da Vai ser importante porque grande parte dos assuntos que estão na estão nos vídeos. Então tem muita coisa que eu citei no vídeo, que eu destaquei que é importante, estão lá na prova, ok? Fora o que eu destaquei também nas aulas comentadas dos slides do ABA. Não deixem de estudar o livro, é da onde eu tiro todas as questões da prova, então do livro e dos assuntos do ABA, não tiro nada fora. Então tudo que está no livro e está no ABA vai estar no conteúdo da prova para não complicar vocês. Então vamos lá, Agropecuária do Brasil, revisão. Pessoal, é revisão. Então, se assistirem a aula primeiro, vão para o livro e vão para o AVA, vão reler e vão escutar as aulas comentadas, ou vice-versa. Então, Agropecuária do Brasil, passado colonial. Então nós já estudamos lá no início do trimestre, do primeiro trimestre, a formação do território brasileiro. Então, agrícola, principalmente plantations. Então, como eu falei para vocês, colonos vieram aqui para explorar o Brasil e depois do pau-brasil, a primeira riqueza que o Brasil se destacou foi a riqueza agrícola. Então, pecuária, lembrando, ajudou na expansão do território. Então, a pecuária ia andando, a agricultura ia acompanhando e assim o território ia sendo ocupado. Principalmente região agrícola, região nordeste, pecuária se expandindo pelo interior do Brasil. À medida que as grandes plantações iam aumentando, a pecuária ia entrando para o interior do Brasil. E o café na região sudeste, já próximo ao século XIX, impulsionando então essa herança agrícola brasileira. Lembra que a gente teve todos os ciclos agrícolas que foram importantes para a economia colonial e depois para a economia da Primeira República, no início da República Brasileira. Fatores que impulsionaram essa nossa herança agrícola, esse nosso potencial agrícola. Fatores econômicos, no início da colonização, e os próprios fatores naturais. Lembre-se, o Brasil, região intertropical, clima favorável, terras com boa capacidade de produção. Então, os fatores econômicos, através de políticas de créditos e incentivo aos produtores, principalmente aos grandes produtores. Nós vamos ver lá na frente, isso vai causar um certo descompasso entre a nossa evolução agrícola. Produção, lavouras temporárias e permanentes. Então, o Brasil até hoje trabalha dessa forma e grande parte também de países do mundo como um todo. Então, só lembrar que lavouras temporárias são aquelas que são sazonais. Então, todo ano elas precisam ser replantadas. Por exemplo, soja, arroz, milho, feijão. Então, eu coloquei esses dois como exemplo. Então, as lavouras temporárias é que vão fazer também os rodízios de cultura, para que a terra não se esgote, a capacidade de produção. Então, elas têm uma curta duração, um período bem curto. Depois que plantou, cresceu, colheu, vai ter que plantar novamente no seu período de plantio. E as lavouras permanentes, café e laranja, que tem longa duração. Então são aquelas que ficam mais tempo ou um bom tempo na terra, não precisa ser cortado e colhido. Aqui a gente colhe o produto, mas a base da sua produção continua plantada, ok? Distribuição agropecuária no Brasil. Então, toda essa distribuição de agricultura, pecuária, parte do gado de corte, gado de leite, a suinocultura e a nossa avicultura. Ela hoje está distribuída por todo o Brasil. Então, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste. Então, principalmente em criações extensivas, que nós já vimos no bloco de agricultura no mundo, o que é uma agricultura intensiva, agriculturas extensivas, e também surgem as semi-extensivas, que são uma mistura entre as duas, ok? Então, vejam no livro toda essa distribuição da agropecuária brasileira. Seguindo para a nossa aula.
Fatores agora que vão ampliar a nossa agricultura brasileira. Modernização do campo. Então nós vínhamos com uma agricultura muito rudimentar, muito simples, até o início do século XX. E a partir da metade do século XX, pós-guerra, a nossa agricultura começa a tomar um rumo diferente, um rumo mais intenso, porque a necessidade do Brasil aumenta e principalmente por recursos. Então, fatores que levam, né, a essa modernização: a mecanização, então o surgimento de máquinas, e a tecnificação, surgimento de novas técnicas, novos insumos, tecnologia no campo. Então, tudo isso faz com que a nossa produção comece a aumentar, mas infelizmente desigual nas regiões do país. Então, à medida que lá no passado começamos com a região Nordeste, migramos para a região Nordeste, região Sul, à medida que essa tecnificação e modernização foi aumentando, lembrando, por conta do favorecimento das indústrias do Sudeste, então a região Sudeste e Sul avançaram mais rápido de forma desigual. Hoje nós estamos conseguindo ampliar uma distribuição mais igualitária em relação à agricultura, mas ainda temos grandes focos ou grandes fontes de partes do Brasil que ainda tem uma dominância muito maior em relação a outra. Fatores da expansão do Brasil. Está aqui, ó, o surgimento das agroindústrias. Então, na região sul-sudeste começam a surgir as agroindústrias, aquelas indústrias que vão trabalhar o produto desde o setor primário, passando pela industrialização e depois pelo comércio. As cooperativas, que são a junção de pequenos proprietários para a formação de um bloco mais coeso, mais forte economicamente. E a integração vertical, que é diferente da cooperativa, certo? A integração vertical é uma junção apenas de pequenos proprietários. Com as cooperativas existe uma associação com algumas agroindústrias, certo? Então, leiam no livro e vejam que existe uma diferença entre essas duas. Muito bem, a partir de 1950, então, como eu falei, um grande impulso na nossa agricultura. Então, pós-guerra, governo de Getúlio Vargas, aí para frente, começa a impulsionar a nossa agricultura, lembrando, acompanhada da indústria. Então, inicialmente, importação de máquinas e insumos. Então, o Brasil, nessa época, começa a importar máquinas, começa a importar insumos de países de fora. Com a industrialização brasileira, a criação de indústrias para a produção de máquinas e insumos para o campo. Então, o Brasil começa a deixar de ser importador desses equipamentos e começa a produzir também dentro do nosso país. As indústrias vêm para somar. Então, as indústrias que estavam fora começam a ver esse desenvolvimento no Brasil e começam a trazer as suas empresas para produzir máquinas aqui dentro. Crédito rural. Então, começa a ser distribuído um crédito rural para os produtores para investir em tecnologia, então para que os produtores possam comprar as suas máquinas e insumos melhores e mais modernos, e nas propriedades rurais, para melhorar as suas propriedades. Ampliação das safras, então, para quê? Voltadas à exportação, para aumentar a arrecadação financeira e o PIB brasileiro, e pagamentos de dívida do Estado. Então, amplia-se essas safras de acordo com a alta produção. Lembrando, tudo isso com uma relação de trabalho dos agricultores. Lembrando, trabalhadores fixos e trabalhadores volantes. Então, fixos são aqueles que trabalham nas fazendas por um salário, com todos os direitos trabalhistas que o governo permite. E trabalhadores volantes, que são aqueles contratados nas safras sazonais, principalmente na nossa aqui safra temporária, ok? Então, normalmente também chamados de boias frias. O sistema de trabalho, então, dentro desses dois, o arrendamento, né, que a pessoa pega e paga para o proprietário aquela terra que não é dele, a parceria, que ele faz uma parceria com o proprietário e paga com parte da produção, os grileiros, que são aqueles que tomaram a terra dizendo que era deles,
e os posseiros que tomam posse das terras que são do governo. Então, leiam bem no livro essas definições, ok? Tudo isso vai nos levar aqui à frente à concentração de terras lá do início. Então, formação de grandes latifúndios desde o início da nossa colonização, capitanias, sesmarias, etc., que formaram os grandes latifúndios no Brasil. Lei da Terra de 1850, que tenta dar uma amenizada e uma organizada, mas mantém um favorecimento aos grandes proprietários, e a terra somente poderia ser adquirida através de compra, então não tinha doação, herança, nada. Para conseguir a sua terra tinha que comprar. E políticas agrícolas que favorecia os monocultores, então esses latifundiários, e por conta disso os pequenos produtores perdiam suas terras. Então grande parte das políticas agrícolas eram voltadas aos grandes produtores, e os pequenos produtores ficavam sem crédito e atenção do governo e acabavam perdendo sua terra, vendiam para os grandes latifundiários e seguiam em direção às cidades no êxodo rural. Conflitos no campo, concentração de terra, então grande motivo dos conflitos no campo, setinha para baixo, conflitos pela concentração de terra. Então esses conflitos aumentam a partir dos anos 60, surgem as ligas camponesas, que são as primeiras organizações que buscam uma melhoria, uma distribuição, juntando trabalhadores rurais em busca de terra, o desejo de uma ampla reforma agrária. Então essas ligas camponesas têm esse objetivo, a reforma agrária. A Constituição de 1988, então durante esses 28 anos, a reforma agrária ela ficou meio capenga, ia, não ia. Em 88 a Constituição define uma política de reforma agrária, com a ideia que a terra tem função social e com o objetivo de gerar renda e produção de alimentos, ok? Então, desde 88 existe uma reforma agrária. Dificuldades dessa reforma agrária entre as políticas do governo, os proprietários rurais, grande maioria latifundiários, entre o que a terra vale e o que o governo quer pagar, e os movimentos sociais pela terra. Então, lembrando que na aula comentada eu coloquei um mapinha lá para vocês, 2 mapinhas, onde mostram as regiões de conflitos e as regiões onde já houveram assentamentos. Observem lá que existe uma ligação entre as duas. Então, essa reforma agrária vem sendo trabalhada desde 1988 pelo governo, mas a grande dificuldade também é essas políticas agrícolas, porque não adianta eu fazer uma reforma agrária, dar a terra para o produtor, se o produtor, pequeno produtor, não receber um incentivo do governo para isso, financiamento, subsídios, entre outros fatores para auxiliar a sua fixação na terra. Senão ele vai receber a terra, não vai ter como produzir, vai acabar perdendo novamente, ok? Então nessa rápida aula, nesse flash, certo? Como um raio, a gente fez uma revisão de praticamente todo o capítulo 10, aonde se encontra este assunto. Então leiam, estudem e qualquer coisa estaremos preparados para a AP da semana que vem. Faremos um chat mais à frente ou faremos uma live para a gente tentar tirar dúvidas. Quem tiver dúvidas antes, me mande mensagem que eu respondo através do áudio, ok? Até a próxima aula.